tivemos nesse quarto episódio a confirmação que o próximo será na visão do Conrad. Porque, gente, eu já tô sentindo o que tá vindo aí. Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Jéssica e este é o meu canal. E no vídeo de hoje, bora falar sobre o quarto episódio da terceira temporada de Verão Como Mudou Minha Vida, que chegou hoje no catálogo da Prime Video. Estou ansiosa pra falar sobre esse episódio, porque teve, assim, alguns acontecimentos. Apesar de ter sido um episódio um pouco mais calmo, um pouco mais água com açúcar, ainda assim a gente terminou ali aquele episódio com um gostinho de querendo mais, entendeu? Estou empolgada pra falar com vocês. Já fiz as minhas anotações do quarto episódio. Tô toda semana aqui falando sobre a série, então já fiz o vídeo das primeiras impressões do primeiro e segundo episódio, já fiz do episódio passado, que foi o terceiro, e agora estou aqui para falar sobre o quarto episódio. Então, se você gosta de Verão Como Mudou Minha Vida, se você gosta de várias séries, filmes, livros, doramas, aproveita pra se inscrever no canal, né? Rumos a 1000 inscritos. Eu estou, assim, muito empolgada e torcendo muito que eu chegue logo aos 1000 inscritos. Então, se você puder me ajudar, se você gosta desse tipo de conteúdo, então se inscreva no canal, deixa aquele like e não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais que vai estar passando aqui na tela, né? Tanto o Instagram quanto o TikTok. E também estou fazendo conteúdo lá no TikTok, então é isso. Bora lá, porque temos muito o que falar sobre esse episódio e é isso. Vamos lá. O terceiro episódio foi caótico, né, gente? Foi um caos total, um caos, aquele episódio, diferente desse quarto episódio, que foi um episódio mais morno, um episódio mais aguinha com açúcar, tanto que eu acho que nem tem tanto o que falar, tipo, tem muitas coisas o que falar, mas ainda assim, eles manteram o mesmo núcleo sendo abordado durante o episódio, então não teve tantos acontecimentos tão dramáticos, né? Por isso que eu falei que é um pouquinho mais morno. Eu acho que faltam uns 20 minutos pro final que as coisas realmente começaram a acontecer, tanto que eu ainda vou falar sobre isso no vídeo, mas foram coisas assim que dá indícios que o próximo episódio vai ser narrado pelo Conrad, o que me deixou muito empolgada, mas ainda vamos falar sobre isso. Esse quarto episódio inicia com, assim, eu acho que posso considerar um salto temporal, né? Um salto temporal de 2 semanas. Porque ao final do terceiro episódio, a gente termina ali com a Belly anunciando pra todo mundo que ela tá noiva do Jeremiah. Então todo mundo descobrindo e todo mundo vazando do restaurante, só sobrando o Conrad ali, tentando reagir e tentando entender o que tava acontecendo. Já esse quarto episódio, a gente inicia 2 semanas após, e é oficialmente o dia, né, o aniversário da Belly. A Belly tá fazendo 21 anos, então, diferente dos outros verões, que ela passava ali com a Susana, a Lara, os meninos, na casa de praia, dessa vez ela está trabalhando, né, como garçonete, pra ganhar uma graninha ali, né, de verão, para pagar o casamento. E o Jeremiah, por outro lado, está em Nova York trabalhando como estagiário da empresa do pai dele. Então ele tá ali trabalhando do lado do Steven e os outros ali na empresa do pai. Então os dois estão tentando juntar grana para o casamento que vai acontecer em agosto. Eu sinto que esse episódio foi um episódio bem emocionante e um episódio especialmente ligado a Belly e a Laurel, né? Porque a gente vê ali que esse conflito entre elas tá muito complicado, tá deixando um peso, entre aspas, né, ali na Belly, com tudo isso do casamento, porque ela não consegue realmente ficar 100% feliz com o casamento, porque ela sabe que a mãe dela não apoia e a mãe não quer ir ao casamento. Então isso tá deixando todo esse casamento com um peso, sabe? Ela não consegue ficar 100% feliz com ele, vamos assim dizer. Mas uma coisa que eu gostei bastante foi a Taylor e a Lucinda nesse episódio, né? A Lucinda tá enfrentando muitos problemas financeiros, então a Taylor tá ali ajudando ela, depois que elas descobriram, porque o Steven olhou as finanças dela. E, de quebra, né, a Taylor ainda descobriu que o ex-namorado da mãe dela, o Scott, pegou empréstimo no nome da Lucinda. Então, além das dívidas do salão, das dívidas de aluguel, ainda estão devendo ali empréstimos que o Scott pegou no nome da Lucinda. Então, a Taylor meio que tá sendo a racional ali da relação. Dá pra ver que esses momentos entre as duas, dá pra ver quem é a cabeça dali, sabe? E no caso é a Taylor. A Taylor tá sendo bem racional ali. Eu só não entendo ela não querer a ajuda do Steven, tá? Eu admito que o Steven ajudar ali com as finanças, cara, sabe? Mas tá bom, eu entendo também ela não querer, mas esse momento é muito crítico, sabe? Ela realmente precisa de ajuda, mas ela tá ignorando. Tanto que ela toma a decisão de não ir pra Nova York, porque é um sonho dela fazer o estágio ali em Nova York, e ela abdicou disso pra ajudar a mãe dela, tanto que a mãe dela se sente muito mal com isso. Mas ainda assim, eu gosto muito das duas, eu gosto muito da parceria, tanto que no vídeo anterior, eu acho que se eu não me engano, foi do episódio 3, eu comentei que eu lembro que a Lucinda
É tipo, eu lembro muito da Georgia, de Ginny Georgia, assistindo, sabe? A Lucinda com a Taylor. Eu sinto que ela tem a mesma vibe da Georgia. Mas aqui no caso, a Lucinda, ela acaba não conseguindo agir sozinha, né? Vamos assim dizer. A Taylor acaba sendo racional ali das duas, né? Então, elas estão passando por problemas financeiros. Eu estou curiosa pra saber como vai desenrolar isso. A Lucinda é uma personagem bem importante pro casamento da Belle, querendo ou não. Apesar dela não ter tanto impacto, vamos assim dizer, nos livros, ainda assim ela é uma personagem muito importante, porque ela ajuda a Belle em muitos momentos, por essa falta da Laurel, sabe? Claro que a Lucinda não substitui a mãe dela, mas a Lucinda ajuda a Belle em muitos momentos. Estou curiosa pra saber se tem uma cena, se vai ter essa cena futuramente. Eu estou torcendo que sim, que é a Lucinda que planeja tudo. Então eu estou torcendo, mas eu tô gostando muito, sabe, dessa adição ao elenco, aos personagens. Como eu falei, é o aniversário da Belle, então ela está trabalhando, mas também ela tira um tempinho pra escolher os vestidos de noiva dela. A Laura, a gente sabe que não está apoiando o casamento, então ela decide não ir com a Belle, né? Então nem dá pra ela ir, né? Então a Belle acaba chamando a Taylor, né? Que no caso já ia, só que ela queria esse momento. Ela queria que esse momento fosse com a mãe e com a melhor amiga, né? Então a Taylor vai, só que a Lucinda também vai ajudar a Belle a escolher os vestidos. Esse momento é bem emocionante, porque é bem triste, assim, de ver tudo isso, porque a Belle, ela realmente queria estar feliz naquele momento com a mãe dela, né? Então a gente vê ali que a Lucinda tá tentando alegrar a Belle, a Taylor também, e elas acabam achando o vestido lindo, combinou super com a Belle, eu amei aquele vestido. Só que a Belle não tá totalmente feliz, então ela acaba ligando ali pro Jeremiah liga pra ela, e o Jeremiah vê o humor dela e tudo mais, então ele resolve visitar a Belle pra tentar falar com a Laura, convencer a Laura. Só que, gente, dá tudo errado, entendeu? Dá tudo errado, a Laura e a Belle brigam, e a Belle toma a decisão de sair de casa, ela resolve sair de casa. E assim, eu preciso falar sobre um fato que o Jeremiah levou um bolo de Oreo pra Belle. E eu fiquei com muita vontade de comer aquele bolo. Aquele bolo parecia muito gostoso. Imagina um bolo de Oreo, de sorvete também. Cara, deve ser muito bom. Mas voltando. A Belle e a Laura têm uma briga muito grande, né? Então a Belle toma a decisão de ir embora de casa. Só que assim, gente, naquele momento, eu acho que a Belle ainda tá tentando entender o porquê que a Laura não aceita esse casamento. Eu acho que até a gente também ainda fica, tipo, além dos motivos, entre aspas, óbvios, né? Eles ainda estão estudando, eles ainda não têm, tipo assim, uma grana muito boa, nem pra pagar o casamento, quem dirá pra morar sozinho. Então tem várias questões. Só que, durante esse episódio, a gente tem um diálogo entre a Laura e o ex-marido dela, né? Que é o pai da Belle e do Steven. E assim, eu acho que é um diálogo que deixa mais claro os sentimentos da Laura sobre tudo isso, porque a Laura, ela fala ali que ela se casou muito cedo, ela teve filhos muito cedo, então ela, antes mesmo dela se conhecer, ela acabou se tornando esposa e mãe, então ela não se conhecia, e ela tem medo que isso aconteça com a Belle, tipo, ela não se conhece. A Belle não se conhece, realmente se conhece, sabe? Então ela já tá indo se tornar uma esposa, talvez futuramente uma mãe, antes mesmo de se conhecer. Então eu acho que o diálogo entre ela e o ex-marido deixou um pouco mais claro os sentimentos da Laura em relação ao casamento, sabe? Eu gostei muito desse diálogo. E assim, gente, é uma briga que acabou dando ruim, né? Porque a Belle tomou a decisão de sair de casa. E ela acabou indo pra casa de Cousins. E lá, quem será que tá na casa de Cousins no verão? É isso, gente. É o Jeremiah. É o Cord. Então a Belle e o Jeremiah estavam lá, né? Juntos. E o Cord apareceu ali. Eles viram que o Cord tá ali. O Cord ainda não falou que ele foi demitido ali, né? Do emprego dele, mas o bom é que ele já conseguiu um novo emprego, que ele vai trabalhar no laboratório. A Agnes liga pra ele, mais ou menos ali perto desse momento, né, ele liga pra ele falando que ele vai trabalhar no laboratório. E no início do episódio, o Jeremiah pergunta pro Steven se ele quer ser padrinho. Então faltava quem ser padrinho? O Cord, né? Sim, gente, o ex-namorado da Belle. Olha só, que reunião de família maravilhosa. Só que assim, gente, a conversa entre o Jeremiah e o Cord não dá muito certo, né? Porque assim, o Jeremiah conversa ali com o Cord, aí o Cord fica, tipo, a Lara já não apoia esse casamento. O nosso pai, o Adam, né, também não. Você não acha que não é melhor esperar depois que terminar a faculdade, daí vocês se casarem e tudo mais?
E aí o Jeremiah fica bravo, o Cord fala também, acho que alguma coisa, é ridícula a situação, alguma coisa assim. E o Jeremiah fica muito bravo e ele vai falar com a Belly. E aí, tanto que passa o episódio, essa parte do episódio, assim, a Belly e o Jeremiah zoando o Cord, né, sobre essa palavra ridículo que ele falou. E o Cord escuta tudo, porque eles estão conversando ali na piscina, então ele acaba escutando lá do quarto dele. Então a gente tem esse momento, né, do Cord ainda não aceitando que é padrinho e tudo mais. A Belly e o Jeremiah meio assim com ele. Até que chega ao final do episódio, como eu falei, a partir faltando 20 minutos pra acabar, que as coisas realmente foram acontecer, né? Porque tivemos ali um flashback, né, da Belly quando ela era criança, ali na casa de verão. Porque a Susana, quando a Belly era pequenininha, ela reservou um quarto e preparou um quarto especialmente pra Belly começar a dormir sozinha, longe dos meninos. Tanto que a Laura fala, será que não é muito cedo dela dormir sozinha? Ela é criança ainda e tal. Só que aí a Susana fala, não, é o momento perfeito, né? E a Belly não consegue dormir, porque os meninos estão tentando assustar ela, né? Dar medo dela. E ela pede ajuda pra Laura pra tentar dormir, né? Pra dormir com a mãe dela. E por isso que eu falei, gente, que esse episódio é muito sobre a Belly e a Laurel, sabe? Não é nem tanto da Belly e o Jeremiah, a Belly e a Laurel, porque a gente vê ali que a Belly, pequenininha, dorme do lado da mãe dela e consegue dormir, né? Por conta do medo, aí a mãe dela tá ali apoiando ela e tudo mais. Então a gente vê ali que a Belly vai no quarto dela, acaba chorando muito, sofrendo muito, pensando na mãe dela. E o Cord, né, depois dessa briga com o Jeremiah, ele toma a decisão de comprar as passagens e voltar pra Califórnia, já que ele conseguiu um emprego. Ao invés dele, tipo assim, passar as férias ali na casa, ele tava passando ali porque tava sem emprego. Cara, tô com emprego no laboratório, vou exercer a profissão que eu estou estudando. E ele resolve ir, compra as passagens. Porém, ele escuta a Belly chorando no quarto, sozinha. Começa a chorar, ele escuta tudo. E ele toma a decisão de conversar com o Jeremiah e aceitar ser padrinho deles, né? Então ele aceita ser padrinho. A Belly acorda, vai falar com o Cord, agradecer ele por ter aceitado e tudo mais. Ele faz até a piadinha, né? Eles conversam ali. Ele faz a piadinha em relação à palavra que ele falou, ridículo, né? Mas dá pra ver que a afeição dele, ele tá tentando mascarar os sentimentos dele, sabe? Ele tá triste, mas tá tentando fingir que não tá. E aí ele prepara um lanche. Ele faz meio que um sonho ali, aí a Belly fala, nossa, você tá cozinhando agora? E ele fala, né, feliz aniversário atrasado, né? E a Belly fala, você lembrou ele? Eu não esqueço, né? Então ela vai e abraça ele. E quando finaliza a cena, o Cord, na verdade, ele tem a narração, né? O final do episódio é a narração do pensamento dele, né? E daí, tipo assim, o que foi que eu fiz, né? Então, assim, eu acho que essa foi uma confirmação que o próximo episódio teremos a visão do Cord, né? Porque, como eu comentei nos vídeos anteriores com vocês, a primeira temporada é 100% narrada na visão da Belly. Então, tudo é na visão da Belly. As coisas são na visão da Belly, né? A gente não tem a visão de outros personagens. No segundo livro, temos a visão do Jeremiah. Consequentemente, na segunda temporada, tivemos o episódio 5, se eu não me engano, narrado na visão do Jeremiah. E nessa terceira temporada, no terceiro livro, temos a visão do Cord sendo narrada no terceiro livro. Consequentemente, na série também. E a Jenny Han deu uma entrevista alguns dias atrás falando que teve um episódio que 100% foi ela que, tipo, cuidou da direção do episódio, né? Então a maioria dos fãs teorizou que poderia ser do Cord também esse quinto episódio, né? Porque igual o da segunda temporada, o quinto ser do Jeremiah, o quinto episódio ser do Cord. Eu acho que deixou mais explícito ainda com o final desse quarto episódio, com a narração do pensamento do Cord, né? Eu acho que o próximo episódio vai ser na visão do Cord e vai ser bem sofrido, porque assim, gente, imagina, Cord é completamente apaixonado pela Belly há anos, né? A Belly tá agora noiva do irmão dele. Ele tem que se manter feliz por ser o irmão dele. Tanto que ele fala, né? Que ele acha os dois um casal muito bonito, né? Um belo casal. Mas assim, ainda magoado porque ele tem que lidar com os sentimentos dele. Então, de verdade, gente, eu tô muito curiosa pra esse episódio. E assim, esse vídeo tá sendo, entre aspas, curto, né? Vamos assim dizer. Porque não foi um episódio com tantos acontecimentos. Eu já tô pensando o tanto que vai demorar pra editar o vídeo do Cord, gente. Porque, assim, o tanto que eu vou falar nesse vídeo... Porque, assim, eu sou Team Cord, entendeu? Não tem
como não falar sobre o Cord. Eu gosto muito desse personagem. Eu acho que é um personagem muito complexo em muitos momentos, assim, sabe? Então eu realmente gosto do Cord. Eu tô empolgada pra falar sobre isso. E eu acabei de lembrar que tem uma coisa que eu não falei pra vocês porque eu esqueci de falar. Que é uma conversa que a Belly e o Jeremiah teve ali na casa de praia. Eles estavam se despedindo porque o Jeremiah ia voltar pro estágio dele a trabalhar. E a Belly falou com ele que ela ia desistir do intercâmbio de Paris porque eles estavam passando por um momento complicado. Ela não queria se afastar dele depois do casamento. Então ela meio que tava tipo, não vou mais pro intercâmbio de Paris. E aí o Jeremiah fala, eu até anotei a fala dele, não queria que você fosse. Né, eu acho que já é um momento que explica muita coisa ali, né, ele não... Gente, lá no primeiro episódio, quando a Belly contou pra ele, ai meu Deus, você tem que ir, você é muito boba de não ir, não sei o que. Eu sabia que ele não tava falando realmente que queria ela ir, gente. Não queria. Tanto que saiu da boca dele agora que ele falou, ah, mas eu não queria que você fosse, então eu tô feliz com isso. Tá bom, né, gente? Tá bom, vamos manter assim. Mas é isso, eu acho que eu gostei do episódio, mas ainda assim foi um episódio um pouco mais morno, assim. Eu achei que seria um pouco mais difícil de assistir, mas eu acho que por ter focado tanto na Belly e na Laurel, né, nesse sentimento da Belly, nessa falta que a Laurel tá fazendo nesse momento tão importante da vida da Belly, foi um episódio um pouco mais melancólico, assim, sabe? Eu me emocionei muito na cena da Belly chorando, né, sentindo falta da Laurel. Foi bem significativo, mas eu acho que foi um episódio, assim, que foi bom, mas... Eu sinto que foi um episódio meio que pra acalmar as emoções, porque os próximos vão ser mais caóticos, né? Mais acontecimentos, muito mais acontecimentos. Eu estou torcendo muito que os próximos episódios tenham ali algumas cenas que tem no livro que eu torço muito que aconteça, né? Principalmente da Belly e do Cord, porque no livro a gente tem alguns momentos na visão do Cord e tem, por o Jeremiah estar em Nova York, o Cord fica ali na casa de praia pra ajudar a Belly nos preparativos do casamento. Então, pra quem não sabe, quem ajuda é o Cord nesses preparativos do casamento. Não sei se a série vai seguir isso, mas até o momento eles estão seguindo bastante coisa. Só nesse episódio que teve algumas mudanças, mas ainda assim tá seguindo bastante coisa. E o Cord ajuda fielmente, assim, a Belly nos preparativos, sabe? Então eu tô curiosa pra saber como vai funcionar. Talvez seja o próximo episódio já, né, que ele vai ajudar ela e tudo mais, porque a gente tem mais cenas no trailer deles andando juntos no carro, deles conversando ali na casa de praia. Então talvez seja o próximo episódio tudo isso, e tomara que seja na visão do Cord tudo isso, né, pra gente entender mais o que se passa na cabecinha dele em relação a Belly. Mas é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gosta de ver o mundo da minha vida e outras séries, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like, comentar se você é Team Cord, Team Jeremiah, o que você achou desse episódio. E é isso. E comentem aqui também ideias de vídeos, sabe, futuros. Eu estou planejando alguns porque a gente tem ainda algumas semanas, né, gente? Porque assim, acabou de lançar o 4º episódio. Temos ainda 7 episódios pela frente, então 7 semanas aí que eu pretendo, além dos vídeos semanais sobre os episódios, fazer outros conteúdos da série aqui pro perfil. Então fiquem ligados, se inscrevam no canal, ativem o sininho pra chegar as notificações pra vocês. E é isso, um beijo, tchau!